a burrice, a doença mental humana, eu já cheguei à conclusão que não possui limites. Principalmente quando a gente fala das direitas do Brasil, né? Você pega uma direita cristã, né, pseudo-cristã, melhor dizendo, que seria uma direita que segue os preceitos de Jesus Cristo, né, que são essas merdas desses conservadores. E no final das contas são apenas pessoas mesquinhas, egoístas, que olham apenas para o próprio umbigo e parece que nunca leram nada do Novo Testamento, parecem que não conhecem Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ou seja lá o que for, né? Pessoas que deveriam ser humanistas, que deveriam pensar no próximo, que deveriam lutar por uma condição melhor da coletividade, já que Jesus fala que todos somos irmãos, né? Mas pelo contrário, o cristão é o cara que quer segregar, é o cara que quer que se mate bandido linchado na rua, é o cara que apoia todo tipo de mão pesada do Estado contra o indivíduo e dane-se para lá e etc. Não estou falando do ponto de vista espiritual, estou falando do ponto de vista da filosofia, que esses pedaços de bosta deveriam seguir. E a filosofia diz que somos todos irmãos e a caridade é o caminho do céu, etc, etc, né? Ou seja, são pessoas ultramente materialistas, são pessoas que beiram a psicopatia, o fascismo, né? São pessoas que não têm pudor algum de ovacionar quando o seu irmão é espancado na rua pela polícia, ou amarrado a postes, ou até morto de formas cruéis para tudo quanto é lado. Né? E ele fala, bem feito, tem que fazer isso mesmo, bandido bom e bandido morto. Cristãos de hoje, né, esses lixos, essas escórias, esses pedaços de bosta ambulantes. Ah, mas o bandido não é meu irmão, é seu irmão sim, filho de uma puta. Vai ler a porra da sua Bíblia, filho de uma égua. Então, quando você fala em direita, você tem o suprassumo do lixo humano condensado nessa ideologia, seja tanto a ideologia da direita conservadora quanto a neoliberal. Duas escórias, dois lixos, é um pior que o outro. Realmente é muito difícil mensurar qual é pior. Porque uma é contra as liberdades individuais de fato, e a outra, apesar de pseudamente ser a favor dessas liberdades individuais, são a favor só no papel, né? Na hora de lutar para garantir essas liberdades não aparece nenhum. Então são dois lixos, duas escórias, duas bostas, duas merdas, né? E a cada dia que passa, mais nojo eu tenho dessas duas ideologias. Só teremos paz quando esse tipo de gente for exterminada da face da terra, né? O dia que o último neoliberal morrer enforcado nas tripas do último conservador, né? Uma pessoa que não consegue ter empatia com a criança morrendo de fome. Uma pessoa que não consegue ter empatia com um cara que perdeu o emprego e tem 3 filhos passando fome. Um filho de uma puta desse é a pior escória da face da terra, né? E me vem esse filho de uma égua desse mamãe falei, que é justamente esse tipo de verme, né? Que no vídeo dele ele fala que imposto é roubo e você é assaltado, né? Ou seja, um playboyzinho de classe média, pela cara desse vagabundo, você já percebe que ele não trabalha, nunca trabalhou na vida, deve ficar malhando o dia inteiro com o dinheiro do papaizinho, e mais um vagabundo neoliberal. Ele nunca pôs em prática a meritocracia que ele prega, assim como todos os neoliberais, né? Maestro Boggs, Bruno Ventura e toda essa escória, esse lixo que gosta de falar de meritocracia para cima e para baixo, imposto é roubo, menos Estado e o caralho a quatro. Mas o MBL, assim como todos os neoliberaloides aí do Brasil, você não vê um fazendo um vídeo para falar um A do Temer, né? Ou seja, são as políticas que esses lixos apoiam. A direita neoliberal, ela não declara um apoio explícito a esses lawfare, a esses estados de exceção, a esse fascismo velado, né? Que quando é para falar de ditadura de esquerda, eles vêm com toda a demagogia, né? Ah, eu sou a favor da democracia, ditadura é algo ruim, olha a Venezuela e não sei o quê. Mas você não vê esses filas das putas lutando por nada, Temer fazendo tudo quanto é desgraça, eles não falam absolutamente nada, fingem que não estão vendo, né? Cadê os videozinhos aí do André Henrique, do Boggs, de todos esses débeis mentais aí? Não tem, não vai ter.
né? Porque eles têm essa raiz fascista. Eles são retardados de fato. Olha, eu sou a favor da democracia. Essas ditaduras é algo muito ruim. Mas estão aí tudo caladinho, tudo apoiando o Temer, tudo quanto é desgraça que existe. Esse lixo desse mamãe sou retardado. Primeiro, ele apoia, né, a intervenção federal. Ele faz questão de explicar que não é uma intervenção militar, é uma intervenção federal. O Estado está quebrado em calamidade pública, sem dinheiro para nada. O que você esperaria de uma intervenção federal? Que fosse instituído um plano para recuperar o Rio de Janeiro em suas finanças. Foi isso que foi feito? O que tem? Militares, não é isso? Tanque de guerra, soldados na rua. É uma intervenção militar. Que esses caras nunca falam mal do Temer, nunca falam mal dessas medidas totalmente antidemocráticas, né? E se dizem defensores da liberdade, pró-Estado mínimo, pró-minarquia. Mas quando você tem o Estado vindo com tudo para cima da população, com tanque de guerra e com soldado, eles apoiam. Tanques de guerra e soldados estão indo para onde? Para favela. Será que eles apoiariam se esses mesmos tanques de guerra e soldados estivessem fazendo uma intervenção militar no condomínio que esses filas das putas moram? Esses lixos são pessoas que falam uma coisa e fazem outra. O, entre aspas, liberal apoiar um deslocamento militar gigantesco como esse para o estado de Rio de Janeiro e achar... Isso porque se dizem contra o Estado Grande, né? Esses filas das putas são contra o Estado Grande quando se fala em estado de bem-estar social. Isso eles são contra. Você pegar impostos e promover uma seguridade social para todos. Aí eles falam que o Estado é inchado, o Estado gasta demais, etc, etc. Você já viu algum desses filas das putas pedirem para acabar com o imposto sobre consumo e transformar o imposto do Brasil em imposto sobre a renda, como é em todo lugar do mundo? Mas na hora de reclamar que os produtos são caros, eles são os primeiros a vir. O que você ouve na boca deles é: devemos reduzir os impostos. Eles nunca tocam na questão da progressividade ou da regressividade da tributação. Então são lixos, são escórias, são vermes, são pedaços de merda da pior qualidade. Isso é a direita. É por isso que não tem conversa. A frase célebre do André Henrique, doente mental federal: a morte das crianças na era FHC foi só um efeito colateral de um excelente governo. Então é com esse tipo de lixo que a gente tá lidando. Inevitavelmente, uma hora ou outra, o lado humanista vai ter que se impor, porque não tem condição, não tem lógica. Esse povo é psicopata, totalmente desprovido de qualquer tipo de empatia. Pessoas doentes, de fato. Aí me vem esse mamãe retardado aí e fala que o problema no Brasil são as leis que beneficiam o bandido. A gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Como assim lei beneficia bandido? As leis beneficiam bandidos do nosso país quando é bandido da direita. Quando é bandido da classe média, da classe alta, empresário. Quando é o pobre, quando é o negro, tá tudo aí dentro da cadeia. Vai lá ver. Onde é que... Cadê os panelaços aí quando você aprendeu lá aquele helicóptero de cocaína, já que vocês estão tão preocupados com o bandido solto? Cadê os panelaços contra o Aécio Neves? Cadê os panelaços contra o Temer? Contra os tucanos, contra o trenzalão, contra os ladrões da merenda de São Paulo? Não tem, né? Porque o problema de vocês é que tem muito pobre e negro solto, né? Vocês queriam que tivesse mais. Lei beneficia bandido, como o filho lá da procuradora traficante que foi solto. Esse aí não precisa prender, né? Só precisa prender se for da centro-esquerda ou se for pobre negro. Vocês são retardados. Vocês não são a favor da liberalização das drogas, cambada de filho de uma puta? Por que vocês estão apoiando o Estado mandar o exército para combater traficante? Vocês são retardados, são imbecis, são débeis mentais. Vocês são tão burros que o discurso de vocês é o mesmo da Globo. Digita aí no Google agora. Fantástico explica como será a intervenção militar no Rio. É a mesma bosta que vocês falam.
Vocês são neoliberais mesmo. O que é um neoliberal? É um retardado paga-pau de empresário e paga-pau de mercado. É só isso. Liberdade individual passa longe de vocês. Liberdades sociais e coletivas passa longe de vocês. Bem-estar da população passa longe de vocês. Estado mínimo minarquista, ou seja lá a bosta que for, passa longe de vocês. Porque a gente tá num estado de lawfare e o que mais tem é neoliberal defendendo essa merda. Então o direito é essa merda, é esse lixo. Quer dizer, o problema do Brasil não é a miséria, a fome, a falta de investimento no social. Não, esse aí não é o problema. O problema são leis que beneficiam bandidos. Faz uma coisa, mamãe, dê a bunda no meio da rua. Entra no supermercado e furta uma margarina e deixa as pessoas verem que você furtou essa margarina e vai sofrer o processo lá para ver o que vai acontecer com você. Sem chamar papaizinho, sem chamar MBL, sem chamar nada. Como um pobre comum. Com um defensor público para te defender. Faz esse teste aí, filho de uma puta. Mas você não vê esse cara se revoltando com helicóptero. Um helicóptero cheio com 0,5 tonelada de cocaína. Com o filho da procuradora que saiu livre, traficante também. Então, gente, a direita é a pior praga que existe na face da Terra. É um negócio de psicopata, de doente. É doença isso, cara. É má formação cerebral. Sei lá o que é, cara. Cambada de filho de uma puta. Não tem como. Um cara desse é um doente, é um demente. É um retardado, é um débil mental. Cara, MBL. Nossa. Então é isso. Abraço a todos aí. Foda-se.